Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas de língua portuguesa e hoje eu vou tratar com vocês sobre mais um tema da literatura, tá? Literatura, aquela aula que é gostosa, mais tranquila, uma aula mais leve, ou nem tanto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo, dando sequência aí à nossa aula anterior, que tratou sobre o arcadismo, ok? E é justamente sobre isso, puxando aí um gancho, com o arcadismo que eu vou iniciar, corrigindo o nosso último exercício, o exercício com o qual eu encerrei a aula anterior. Beleza? Vamos lá? Então, olha só. Aqui nós tínhamos 5 afirmações muito simples sobre o que foi o movimento do arcadismo, certo? E devemos analisá-las para saber se são alternativas certas ou erradas. Vamos lá? A primeira delas diz o seguinte, ó. Originou-se em Minas Gerais e seu aparecimento tem relação direta com o grande crescimento urbano verificado no século XVIII nas cidades mineiras, cuja vida econômica girava em torno da extração de ouro. É isso, não é? Essa alternativa de fato está correta. Eu até mencionei um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira e como os ideais da revolução, da independência, perdão, dos Estados Unidos e das questões do iluminismo, né, influenciaram diretamente, na Revolução Francesa, influenciando diretamente nas questões específicas da Inconfidência Mineira, tá bom? Tanto é que a bandeira específica ali da Inconfidência Mineira tinha um pouquinho do que seria ali o triângulo do iluminismo, não é? Que falava, enfim, sobre a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Ok? Então a Inconfidência procurou realmente esses ideais da libertação dos Estados Unidos como uma colônia e do processo da construção do iluminismo. Tudo bem? Então essa alternativa 1 está correta. 2. O arcadismo foi uma manifestação artística que encontrou representantes também na música. O nascimento da ópera? Será? Na arquitetura, observa-se forte adesão ao estilo na construção de igrejas. Opa! Não, né? Aqui a gente já vê que existe uma alusão a uma escola literária de fato, mas não é o arcadismo, é a escola do barroco, ok? Em que se tinha aquele estilo das igrejas, das catedrais góticas, tá? Então aquelas igrejas gigantescas que refletiam todo o poderio da igreja católica. Então não estamos falando aqui do arcadismo, mas é uma alusão ao barroco, beleza? E nas artes plásticas, destaque para as esculturas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Também, as esculturas do Aleijadinho refletem uma estética barroca e não uma estética arcade. Portanto, essa segunda alternativa está incorreta. Vamos para a terceira. O conceptismo e o cultismo são características da linguagem arcade. Opa, já dá para ver que não, né? O cultismo e o conceptismo são características, são mecanismos da linguagem barroca, que o próprio padre Antônio Vieira, que foi o principal expoente ali do barroco português, ele usava os seus sermões, usava o conceptismo e o cultismo para construir os seus sermões. Então, essas características não são novamente do arcadismo, são, mais uma vez, do barroco. Beleza? Já podemos pular e ir para a próxima, já vimos que está incorreta. 4. O movimento arcade tinha como principal intenção questionar a estética barroca, reestabelecendo o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista. Por enquanto está correto, não é? Os temas ali da questão da simplicidade, da harmonia, verificado até mesmo pelos lemas arcades. Lembram deles? O fugere urbem, que consistia em fugir da cidade, o locus amoenos, que era basicamente procurar ali um lugar ameno, um lugar tranquilo, que era o campo, tá? Que era, enfim, um lugar totalmente harmônico. É justamente isso. Os primeiros arcades, jovens escritores portugueses, propuseram a eliminação dos rebuscamentos do barroco, baseando-se nos preceitos do iluminismo. Então, a questão do inutilia truncat, por exemplo, um outro lema latino que influenciou os arcades, que consistia nessa retirada daquilo que era inútil, ou seja, esses rebuscamentos poéticos e linguísticos dos barrocos. Então, essa alternativa também está correta. Portanto, aí a 1 e a 4 estão corretas. Beleza? Vamos para a quinta e última alternativa. No Brasil, o arcadismo manifestou-se pela primeira vez no ano de 1768 e representou o que de melhor se fez culturalmente no período colonial brasileiro. Eu especifiquei com vocês que
O arcadismo surgiu ali na segunda metade do século XVIII. Portanto, 1768 está dentro disso, não é? Enfim. Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa, foi a primeira publicação desse novo estilo, que pretendia, acima de tudo, que sua poesia fosse apreciada pelo seu valor poético ou literário. Essa também é verdadeira, ok? Então, Obras Poéticas foi a primeira obra aí publicada com teor Arcade, ok? Que era do Cláudio Manuel da Costa, ou o Glouceste Saturnio, que respondia sob o pseudônimo de Glouceste Saturnio, tá bom? E, enfim, foi aí a principal manifestação do período colonial brasileiro. Portanto, a quinta alternativa, a quinta afirmação também está correta, beleza? Então, 1, 4 e 5 são as afirmativas corretas, beleza? Portanto, a alternativa A que responde todas elas. Tranquilo? Vamos para as questões agora? Romantismo, aspectos gerais. Vamos fazer aqui uma apresentação superficial. Vamos dar uma olhadinha no que foi o movimento do romantismo, tá? Então, começo aí com esse questionamento. O que é o romantismo? Você que aprendeu na escola, que já ouviu de um professor, de um amigo, o que você sabe? O que é romantismo para você, tá? Vamos lá. O romantismo, ele foi então um movimento aí literário, movimento artístico, não só na literatura, evidentemente, surgiu ali na Europa, no século XVIII e perdurou até o século XIX, tá? Inclusive, ele chega aqui no Brasil na primeira metade do século XIX. Ele não chega aqui no século XVIII. Sim? Influencia a literatura, a música, a pintura. Aqui, ó, esse quadro que nós estamos vendo aqui ao lado, ele é um quadro de um francês chamado Eugène Delacroix. E mostra ali, enfim, o processo de Revolução Francesa, que se chama, o nome do quadro, é A Liberdade Guiando o Povo, tá? Então a liberdade sendo representada por essa mulher aí, com os trajes rasgados, com os seios à mostra, mostrando de fato a força e a luta, o processo de luta da liberdade aí da Revolução Francesa, ok? Chega efetivamente ao Brasil no século XVIII, tá? Chega ali, ó, em 1836. Esse é o nosso marco exato, primeira metade do século XVIII, tá? Século XIX, perdão. Chega ali efetivamente no século XIX, tá? Com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Ok? Então, na primeira metade do século XIX, o romantismo é incorporado à cultura brasileira, à estética brasileira, certo? Marca ali uma oposição também, ó, ao classicismo e ao racionalismo de mundo. Então, o homem racional, ele perde espaço aqui no movimento romântico. O que se ganha espaço realmente é uma realidade idealizada, uma realidade exaltada, tá bom? Então, o homem racional, ele vai perder espaço para o homem sentimental, uma visão de mundo subjetiva que nos é apresentada através da visão do eu lírico, do poeta. Isso que vai importar. O mundo objetivo como ele é, pouco importa para os românticos, certo? E quais são as origens do movimento? A primeira origem, a gente pode dizer que é com um pré-romântico, que seria o Goethe. Esse aqui, esse sujeito que está com a imagem abaixo, aqui na direita, como vocês estão vendo, tá? E o Goethe, ele publica, Os Sofrimentos do Jovem Werther, lá em 1774, na Alemanha, que mostra realmente um sujeito que é muito emocional, tá? Um sujeito que ele expressa os seus sentimentos de maneira muito, muito direta, muito específica, e não só o sujeito expressa o seu sentimento, mas como a natureza reverbera, é um reflexo de tudo isso, de como o eu lírico está se sentindo, tá bom? Então imagine, por exemplo, uma pessoa triste, melancólica, ela vai estar em um lugar que é um ambiente obscuro, chuvoso, em uma neblina talvez. Então, o meio ambiente, a gente pode dizer assim, o ambiente externo, ele reflete a forma como o eu lírico se sente, ok? E aqui o sofrimento do jovem Werther mostra realmente a melancolia, todos os sofrimentos do jovem Werther que culmina ao fim no seu suicídio, na sua morte. Tá bom? Isso aqui vai influenciar especificamente a segunda fase do romantismo na poesia, também chamada de mal do século, ok? E na Inglaterra, a literatura ganha um representante com Lord Byron, ali no século XIX, que também vai ser um forte representante aí do mal do século, ok? Dito isso, vamos analisar aqui, ó, e tentar posicionar o romantismo na nossa cronologia literária brasileira.
Então, o romantismo, ó, como eu falei, em 1836, ali ó, na primeira metade do século XIX, Gonçalves de Magalhães publica ali Suspiros Poéticos e Saudades. Obra que eu ouso dizer, gente, que é ruim demais. Suspiros Poéticos e Saudades, ela é mais valorizada pelo seu aspecto histórico, pelo momento em que ela foi publicada, é mais valorizada pelo aspecto histórico do que pelo aspecto estético, tá? Então ela não é uma obra tão boa, sim, enfim, mas ela é a primeira obra que reflete os ideais do romantismo, sim? E antes ali a gente tem o arcadismo, ok? Então o romantismo vem logo depois da escola literária do arcadismo que a gente viu na última aula, beleza? Partindo aí para o contexto histórico que permeia todo o romantismo. Ideologicamente, a gente pode falar nos ideais iluministas, os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade que estavam ali em voga, ok? Politicamente, a Revolução Francesa, como o próprio Eugène Delacroix retrata no seu quadro A Liberdade Guiando o Povo, então é aí que a ideologia e a política vão se cruzar. Os ideais de liberdade vão começando a influenciar as sociedades, beleza? Economicamente, a Revolução Industrial, em que a Revolução Técnica, a científica, industrial vai ganhando espaço. A Revolução Científica, eu diria que acontece mais ainda na próxima escola literária. Ela ganha mais espaço no próximo movimento, que a gente vai estudar na próxima aula. A ascensão da burguesia, evidentemente, não é? Surge aí a Revolução Industrial e com ela tem uma queda da sociedade aristocrata e começa a surgir ali a burguesia, a sociedade que detém os meios de produção, tá bom? Liberdade política e de pensamento, pregado ali pelo movimento do Iluminismo. Além disso, um distanciamento da Igreja Católica e um aburguesamento da visão de mundo, tá? O homem passa a ser objeto e a realidade cruel é maquiada. Esse aburguesamento da visão de mundo. O homem, ele deixa de ser ali um indivíduo e passa a ser simplesmente um objeto. Ele é objetificado em certa medida e a realidade cruel vai ser maquiada. Portanto, o homem romântico, ele não vai apresentar a realidade de modo objetivo, como ela é. Para ele pouco importa como o mundo é. Importa é a forma com a qual ele vai retratar o mundo. Se o mundo é belo, se não é. Os heróis, por exemplo, os heróis românticos, eles vão ser idealizados, ou seja, vão ser exagerados, tá? Então, quando se fala que alguém, por exemplo, é romântico, você fala que aquela pessoa é apaixonada, por assim dizer, mas que ela não simplesmente é apaixonada. Mas que aquela pessoa é muito apaixonada, ela chega a ser quase um Cazuza, exagerado, não é? É isso. Então aqui nós vamos ter um exagero, uma exaltação das figuras, das personagens, e com isso aí uma fugacidade, tá? Então um sentimento de fuga da realidade que é cruel para uma realidade maquiada, uma realidade mascarada que é sim bela. Portanto, as características principais aí do movimento. O regime burguês, com a ascensão da burguesia, um egocentrismo e expressão de valores individuais, ou seja, importa como eu vejo o mundo. Pouco importa como o mundo é, externamente. Importa a forma como eu enxergo o mundo, o que eu retrato. Se o mundo parece triste, melancólico para mim, isso é o que vai importar. O que importa aqui é a visão do poeta, é a visão do eu lírico. Emocionalismo, expressão muito forte de sentimentos. A gente vai ver isso aqui na linguagem, não é? Como a linguagem é tão emocional. Confissão de sentimentos, liberdade, supressão de regras clássicas e originalidade expressiva. Aqui vão começar a surgir algumas construções de poemas que têm versos brancos, versos livres, tá? Em que todos os versos não precisam necessariamente rimar. Mas a gente não vai ter uma poesia totalmente livre de métrica ou livre de rimas. Isso aí é uma invenção lá do modernismo. Aqui meio que começa a surgir uma liberdade expressiva, tá? Que foge aí aos rebuscamentos do barroco, por exemplo, como o arcadismo já fazia. História nacional, Idade Média, cristianismo. Aqui então vai ter uma figura importante que vai ser a figura do herói nacional, por exemplo. Uma exaltação do herói nacional. Aqui no Brasil, a literatura vai ganhar um herói nacional na figura do indígena. José de Alencar vai ser um dos principais expoentes do movimento do romantismo que vai idealizar ali o seu grande herói, tá? Então, enfim, várias obras. Iracema, por exemplo, vai ser um retrato do quanto o índio é belo, é heróico, é perfeito, sem nenhum defeito, tá? Na poesia a gente vai ter, por exemplo, Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias.
um poema épico que vai falar também sobre como o indígena passa a ser o herói nacional, tá bom? Além disso, temas populares como o folclore e uma maior popularização da arte, tá? A arte que até então, ali no Barroco, era tão erudita, ela passa aqui no Romantismo a ser uma arte mais popular, mais acessível, beleza? Seguindo aí, a gente tem um predomínio da forma de romance na prosa, certo? E na poesia, o romantismo se divide em 3 partes. Seriam elas aí, a primeira parte que fala sobre o nacionalismo ufanista, o indianismo, tá? Depois, o mal do século, a fase ultrarromântica e, por fim, a fase condoreira. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Não vou conseguir me aprofundar tanto, isso exigiria uma outra aula, mas eu vou mencionar um pouquinho das características delas. E a união do belo e do grotesco, que é aí que a gente vê, por exemplo, a obra O Corcunda de Notre Dame, tá? Escrita por Victor Hugo, ou falado de uma maneira um pouquinho mais bonita, Victor Hugo, né? Quem foi o Victor Hugo ou Victor Hugo? Foi o sujeito que escreveu aí o Corcunda de Notre Dame. Então tem essa união do belo e do grotesco, como isso aí está amalgamado em uma estrutura só, está unido em uma forma só, ok? Portanto aí, ó, olhando um pouquinho das características gerais da prosa romântica, a gente tem a seleção do gênero textual, tá? Quando eu falo em romance aqui, nesse primeiro tópico, eu estou falando do gênero textual romance, não estou falando aí do movimento literário ou do movimento artístico. Estou falando do gênero textual, tá bom? Foco no burguês, como a gente já viu, tem uma ascensão aí da sociedade burguesa. Valorização do espaço nacional. Então, em Iracema, por exemplo, o José de Alencar vai construir aí uma sociedade em que nós temos um território nacional muito belo, em que o indígena é o herói nacional, tá bom? Então temos uma valorização do território, do espaço nacional brasileiro. Além disso, sentimentalismo, evidentemente, cenas patéticas. E aqui patéticas vocês entendam uma ambiguidade, né? Entendam vários sentidos aqui, eu posso dizer, né? Não uma ambiguidade, mas uma duplicidade de sentidos. Por exemplo, de cenas patéticas mesmo, de ridículas, e às vezes de cenas patéticas movidas pela paixão, recuperando etimologicamente a palavra pathos, do latim, que significa paixão. Então, cenas que despertam a paixão, o amor, ok? Então, essa é a ideia aqui de patético. E por fim, estrutura fixa. Os heróis são perseguidos pelo vilão, que padece de um fim trágico ao cabo da narrativa. Então, é aquela estrutura mais, talvez caricata, eu poderia dizer grosseiramente falando, em que eu tenho um herói que é perfeito, sem nenhum defeito, e eu tenho um vilão que é maléfico, que quer dominar o mundo, algo do tipo. Beleza? Então aqui, ó, a personagem ideal, uma personagem plana, também usando uma nomenclatura aí que o Antônio Cândido, um crítico literário, usa com muita frequência. Então esse personagem ideal, ele seria um personagem que ele vai ter todas as características sempre boas ou sempre ruins. Beleza? Então o herói ou a heroína é forte, inteligente, bondoso, apaixonado e apaixonante, além disso. Misericordioso, solitário, perseguido pela sociedade, puro de alma, repleto de ideais perfeitos, tá bom? E nessa imagem aí eu procurei o Tristão, de Tristão e Isolda, que é aquele herói astuto, forte, inteligente, aquele herói bondoso, enfim, tá bom? Então a figura do herói perfeito. Mas em oposição eu tenho aí, ó, como vocês podem ver agora, a figura do vilão, que também é forte, inteligente, que ele é astuto, mas ele é maldoso, ganancioso, meio dark, obscuro, é mentiroso, manipulador e oportunista, tá? Então temos aí uns personagens que são caricatos, grosseiramente falando, tudo bem? E o enredo vai retratar um amor impossível, mistério, complicações, perseguições, acasos. O destino vai ganhar muita importância aqui, não é? Ações que são movidas como fruto do destino. Intrigas motivadas pelo dinheiro ou pelo desejo, já que aqui está começando a surgir uma sociedade burguesa, tá bom? Então, essas são as características centrais da história, do enredo ali do romance, certo? E na poesia, o que nós temos? Temos ali 3 momentos distintos. O primeiro momento aqui, que é uma fase nacionalista, que vai falar especificamente sobre a valorização da fauna e da flora local, da pátria brasileira, como tudo isso é belo.
E a canção, enfim, o poema, posso dizer, mais representativo dessa primeira fase é a canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu essa canção, ou enfim, já leu, que diz assim, ó: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, Gonçalves Dias faz uma exaltação do território brasileiro com essa canção do Exílio, ok? A segunda fase, temos ali, ó, como retrata aqui a imagem do meio, temos uma fase ali meio melancólica, meio triste, chamada de ultrarromantismo, de mal do século ou de byronismo. Seria aquela fase que foi totalmente influenciada por os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, em que os heróis, eles sofrem, os personagens, posso dizer também, sofrem pelo amor não correspondido, por um amor idealizado, e vem, por exemplo, na morte, uma saída para os sofrimentos da vida terrena, tá? Aqui na segunda fase é que a fugacidade, é que essa realidade mascarada, enfeitada, vai ganhar mais espaço, tá bom? Então não vai ser retratada a realidade objetiva das coisas, vai ser retratado o mundo como eu vejo, como eu, poeta romântico, enxergo tudo isso, ok? E por fim aí o condoreirismo, que é um movimento que está ligado a uma visão social muito íntima. O nosso principal representante aqui no Brasil vai ser o Castro Alves, que vai falar então sobre a questão do escravismo, né? O que foi a escravidão, e a sua grande obra é O Navio Negreiro, ok? E o nome é condoreirismo justamente por conta do pássaro condor, que é um pássaro que voa muito alto e consegue ter um olhar mais abrangente sobre a sociedade, ok? Então a terceira fase seria a fase da visão social. Partindo então para a linguagem romântica, a gente tem a idealização, por um verso aqui do Álvaro de Azevedo, certo? Então olha só: ó minha amante, minha doce virgem, eu não te profanei e dormes pura, no sono do mistério, qual na vida pode sonhar apenas na aventura. Então a amante, a idealizada, ela é perfeita. A mulher, no romantismo, ela é perfeita e ela é intocada. O amor entre os dois, entre o casal, não se concretiza em vida. É um amor que é simplesmente projetado para o plano das ideias, né? O plano das ideias segundo a teoria de Platão. Por isso nós chamamos de amor platônico, ok? Então aqui não tem uma relação amorosa entre os amantes. E a mulher é idealizada de forma perfeita pelo eu lírico, pelo poeta. Seguindo aqui, um egocentrismo, um egoísmo, por assim dizer, não é? Se fala simplesmente no eu e não no outro. Era uma noite, eu dormia, e nos meus sonhos revia as ilusões que sonhei. E no meu lado senti, meu Deus, por que não morri? Porque no sono acordei. Outros versos aqui de Álvaro de Azevedo que mostram como o eu é sempre retratado, e não o outro, ou não a sociedade coletiva, mas simplesmente o eu. O sentimentalismo aqui, agora com Casimiro de Abreu: meu Deus, eu chorei tanto no exílio, tanta dor me cortou a voz sentida, que agora, neste gozo de proscrito, chora minha alma e me sucumbe a vida. É fato, o sentimento aqui é o mais intenso, é o mais forte. E com base nisso, vamos para o nosso exercício da aula de hoje, tá bom? Iniciando aqui o exercício, ó. De acordo com a posição romântica, é correto afirmar que: alternativa A natureza é expressiva no romantismo e decorativa no arcadismo. B. Com a liberdade criadora implantada no romantismo, as regras fixas do classicismo caem, e o poema começa onde começa a inspiração e termina onde termina esta. Será? C. A visão do mundo romântica é centrada no sujeito, no eu do escritor. Daí a predominância da função emotiva na linguagem do romantismo. Ou D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. O que vocês acham? Pensem aí com carinho, tá bom? Pensem com atenção, que na próxima aula a gente resolve essa questão. Por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!